Francisco Mendes da Silva considera que o anúncio de deportações pelo governo serve para dar resposta ao Chega, mas não deve ser visto como uma aproximação ao partido de Ventura. André Coelho Lima explica como a forma de estar de Pedro Passos Coelho traduz a veia reformista e disruptiva do PSD rumo a períodos de crescimento económico. Felipe Paté Duarte assinala o incentivo chinês para a escalada do conflito entre a Índia e o Paquistão. A estes temas juntamos uma antevisão do fim do mundo, como conhecemos. São os comentadores com Nuno Ramos de Almeida, Paula Cardoso e Pedro Tadeu. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora, cá estamos para mais uma edição dos comentadores. Nuno Ramos de Almeida, Paulo Cardoso, Pedro Tadeu, para discutir os problemas do mundo através da crítica e da análise àquilo que os comentadores andam a dizer pelos meios de comunicação social. Então, estamos em campanha eleitoral e o governo, pelo meio, anunciou que vai deportar, ou tenciona deportar, 18 mil imigrantes. É esse o tema com que começamos, com uma declaração de Francisco Mendes da Silva. Também é preciso notar que nós temos hoje em dia forças políticas, em especial uma, o Chega, que provoca excessivamente um alarme social sobre o descontrole das fronteiras e sobre a incapacidade que o Estado tem de controlar a imigração. E, portanto, não é totalmente indiferente neste momento que o Estado comunique que a lei está a ser cumprida, que não há nenhum descontrolo. É importante, dir-me-ão. Também aproveitou para fazer campanha eleitoral. Mas é oportunismo, eleitoralista. É eleitoralismo o anúncio, também. Não as exportações. O anúncio e o timing, não é? Mas eu devo dizer que se servir para dizer às pessoas que o Chega não tem razão sobre o descontrolo da imigração, não é isso que funciona. E se essas deportações, como o próprio Daniel diz, são o cumprimento da lei estrito, então eu não vejo mal em que se comunique isso. Porque é como em tudo a polícia sobre alguns crimes também comunica que estão a ser investigados e que as pessoas são punidas quando há alarme social sobre um aumento qualquer de criminalidade num determinado aspecto da nossa sociedade. Eu não vejo isso como necessariamente negativo. Agora, é eleitoralismo? Foi escolhido para ser naquele sábado de início de campanha? Foi. Mas no substrato não há nada que não seja humanista. Não há nada que não seja o estrito cumprimento da lei. Não há nada que seja próximo do Chega. Eu gostei especialmente daquela parte. Eleitoralismo foi. Paula, foi eleitoralismo? Foi. Foi, com bastante convicção. Eu tendo a discordar das posições defendidas por Francisco Mendes da Silva, mas eu costumo-lhe reconhecer capacidade argumentativa que neste caso deixa muito a desejar. Porque ao mesmo tempo que ele argumenta que é preciso mostrar que o Chega não tem razão, quando diz que a imigração no país está descontrolada, Francisco Mendes da Silva parece não perceber que o anúncio do governo da AD sobre a notificação dos estrangeiros para a saída voluntária do país representa muito mais do que uma aproximação, representa uma subjugação à agenda racista e xenófoba do Chega. Porque uma não aproximação ao Chega, no meu entendimento, seria começar por desconstruir a mensagem de que Portugal tem uma política migratória de portas escancaradas, porque não tem. Mesmo a extinta manifestação de interesse estava sujeita a uma série de requisitos, como, por exemplo, o comprovativo da situação laboral, morada de inscrição também, portanto, a morada de residência e depois a inscrição na Segurança Social, nas finanças. Portanto, havia uma série de critérios que tinham de ser cumpridos. Portanto, em vez do governo e da direita andarem aí a demonizar pessoas e a ficcionar a existência de uma política de portas escancaradas, deveriam preocupar-se com a incapacidade de resposta dos serviços que andam há meses a acumular os processos de regularização. O governo deveria também preocupar-se com o combate às máfias que dentro do próprio Estado gerem redes de exploração de pessoas, porque tivemos uma notícia recente sobre isso, que envolve inclusivamente uma funcionária do Ministério dos Negócios Estrangeiros. E eu não vejo o governo da AD preocupado em esclarecer os portugueses, porque sabemos bem que isso não vai roubar votos ao eleitorado do Chega. E para terminar, gostava só também de sublinhar que está mais do que demonstrado
que não tem cabimento esta ideia de que dificultar a entrada no país de pessoas migrantes é sinónimo de controle de fronteiras. O que a AD está a fazer é criar as dificuldades, tornando muito mais fácil para as máfias transacionarem as facilidades de acesso. Nuno, isto no fundo acaba por legitimar o Chega e as argumentações do Chega? Bom, isso é um dos aspectos, não é? É no fundo, a adoção por parte da direita e aliás, do centro-esquerda, no caso do PS, dos argumentos da extrema-direita e dos medos da extrema-direita. Esse aumento do número de imigrantes tem a ver com a necessidade da economia de ter esses imigrantes, porque a realidade é que quando a economia desceu, como durante a crise da dívida soberana, o número de imigrantes diminuiu. E depois há aqui uma coisa que eu não percebo na argumentação. Primeiro é a ligação entre o humanismo e o anúncio da medida. Aquilo que se está a fazer é anunciar uma situação que acontece todos os anos. Isto é, todos os anos existem, por parte das entidades estatais, a colocação de um conjunto de imigrantes que não têm condições para cá estar e que têm enviado uma carta para saírem do território nacional. E o número de cartas, nesse sentido, em vários anos, são superiores às que são anunciadas agora. E depois é a segunda questão que eu também não entendo, que é aquilo que a Paula estava a dizer, que é qual é a forma de nós controlarmos a imigração? Controlarmos no sentido de sabermos e conhecermos. A manifestação de interesse é uma delas. A forma policial do fazer parece-me muito difícil. Aliás, neste momento, este número de pessoas, estas 18 mil pessoas mais 4.500, estão a ser uma resposta a uma manifestação de interesses. O que o Estado está a dizer é que essas 18 mil pessoas não têm condições, porque não têm documentos, e às vezes não têm documentos porque o Estado não lhes fornece sequer os documentos a tempo e horas, não é? Que são requisitados, que são pedidos, para acolher essas pessoas. Isso só foi possível saber porque essas pessoas manifestaram interesse em permanecer no território nacional, porque estão a trabalhar e há uma resposta. Agora, a única forma de resolver isso era haver, do ponto de vista das instituições públicas, uma capacidade de resposta ao número de solicitações que são necessárias. Eu não estou a ver a alternativa que é passar para as partes consulares a questão da imigração, porque não têm manifestamente capacidade. E então o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é simplesmente isso. A imigração prevalecente no país vai ser imigração ilegal. Imigração ilegal significa pessoas sem estarem com os papéis todos, podendo ser exploradas abaixo do salário mínimo e em horários superiores àqueles que são os horários legais no país, porque estão numa situação ilegal. Portanto, isto vem reforçar. Estamos com dificuldades em ouvir o Nuno. A forma de controlar, de facto, a imigração era dar-lhe direitos sociais e políticos, porque não havia este tipo de exploração. Bem, eu só queria acrescentar mais uma ou duas coisas, que são as seguintes. Isto tem um pecado original, todo este processo que o governo agora está a aproveitar, que foi a destruição, a desmontagem do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que depois criou ali, até a AIMA começar a funcionar como deve ser, criou ali um hiato em que de facto houve ali um momento em que o número de a capacidade de análise da entrada de imigrantes se perdeu e até de facto houve uma baixa do número de não autorizações de entrada que foram dados nos últimos anos em relação aos anos anteriores, embora todos os anos isto que agora foi anunciado, de facto, como o Nuno disse, tem sido feito. Mas houve uma desarticulação desse serviço e uma incapacidade de o substituir rapidamente. E isso é uma questão que afeta o PS, que de facto foi responsável por esse erro. Não é? Por outro lado, há aqui uma coisa que não tenho visto relevância, houve um artigo no Diário Notícias sobre esse assunto, mas não tenho visto relevância, que é
Tudo isto está a ser anunciado, tudo isto está a correr maravilhosamente, mas vamos lá ver, o direito português deve ser aplicado a estas pessoas, ou seja, quem está em território nacional tem que se sujeitar às leis portuguesas e ter deveres e direitos tal e qual como todos os outros cidadãos. E estas pessoas estão a ter direito a fazer recurso administrativo, estão a ter direito a que o seu processo seja analisado. Digamos, o processo jurídico e administrativo é todo nestas pasadas de processos que são analisados, é tudo respeitado. Eu tenho dúvidas sobre isso. E, sobretudo, tenho dúvidas que estas pessoas tenham o apoio jurídico que qualquer cidadão tem, mesmo não tendo meios de subsistência para o pagar. Portanto, há aqui uma parte do sistema que eu receio que esteja a falhar e que devia estar a funcionar, que é dar a estas pessoas, se o quiserem, claro, a possibilidade de recorrerem da decisão da AIMA e, portanto, algumas delas poderem ver o seu processo ainda ser analisado e ser tratado e, eventualmente, revogada a decisão de não entrada no país ou de não permanência no nosso país. Depois, outra coisa que já agora, só para terminar, é imaginando que estes 18 mil e mais os outros que virão, que anunciam que vêm mais uns 10 mil ou 15 mil de pessoas que terão que sair de Portugal. E se estas pessoas não quiserem sair, como é que vamos fazer? Vamos metê-los em aviões e enviá-los para o país? Vamos montar um sistema logístico, pontes aéreas? Vamos enviá-los de barco? Vamos metê-los na Líbia? Eu não sei, quer dizer, o que é que vamos fazer? Gostava de que o governo respondesse a isto, que se houvesse uma recusa. Depois, há uma grande vontade em apanhar estas pessoas e um sistema já montado para procurar os ilegais, mas não vejo um sistema montado, pelo menos com seriedade. Apareceu agora esta notícia de alguém no Ministério dos Negócios Estrangeiros que estava a ajudar a fazer esta transação de pessoas de forma ilegal. Mas, digamos, além disso, eu acho que é preciso também procurar, junto de quem contrata estas pessoas para trabalhar, as ilegalidades que lá existem. Não vejo, além do tráfico, além de também identificar as pessoas que estão cá ilegalmente, há ali a posta do meio, que é o empregador que contrata as pessoas ilegalmente, e eu não vejo esforço, pelo menos do ponto de vista público, nesta matéria, e acho que isso também era importante acontecer. E pronto, mas alguém quer dizer alguma coisa sobre este assunto? Posso passar ao outro? O outro é: chegou Pedro Passos Coelho à campanha eleitoral. Vamos lá a isto. Pedro Passos Coelho tenha ido e tenha dito aquilo que disse. É notório que a opinião, não vale a pena estar aqui a procurar tapar o sol com a peneira. Pedro Passos Coelho, que teve uma governação absolutamente condicionada pela governação anterior do Partido Socialista, como todos nos lembramos, e teve que tomar medidas que nenhum governante quer tomar, teve que tomar por ser obrigado a isso, por um documento que foi subscrito pelo Partido Socialista, então no governo, e pelo PSD, então na oposição, e CDS, aliás, que é o famoso memorando da Troika. Mas Pedro Passos Coelho tem uma forma de estar, que é muito no sentido daquela que é a forma do PSD, a imagem que o PSD passa para o eleitorado, que é um partido reformista, um partido disruptivo economicamente, ou seja, capaz de lançar períodos de crescimento económico. E, portanto, eu penso que é nesse sentido. Não vejo como uma crítica, vejo como um desafio. Aí sim. Ou seja, vejo como um alerta. Dizer assim, é preciso que não estejamos só, enfim, a procurar ser eleitos, que é algo em que o Partido Socialista é mais especialista. É preciso que nós tenhamos capacidade de introduzir reformas, alterações no tecido social. Podia ser um alerta. Então Pedro Passos Coelho é um reformista, Nuno Ramos de Almeida, com vista ao crescimento económico? É um reformista com vista ao crescimento económico de alguns à custa de muitos, não é? Aquilo que ele fez não foi meramente a execução do memorando que estava negociado supostamente com o Partido Socialista, foi uma política para além da Troika, que foi uma política de completa privatização de grande parte dos bens do Estado em condições de os vender de uma forma mais barata possível a grupos económicos. O caso da ANA é particularmente escandaloso, e ao mesmo tempo utilizou ou aceitou utilizar os ordenados e as reformas como variável de ajustamento externo, como não há desvalorização da moeda, como não havia, enfim,
a União Europeia não optou por uma política correta, o que aconteceu é que cortaram nos salários e nas reformas de forma a ajustar a questão, a moeda, não a moeda, mas fazer um ajustamento interno de modo a diminuir o déficit. O que é interessante é que isso não serviu rigorosamente para nada, para além de empobrecer as pessoas e de enriquecer alguns, porque a crise só se veio, das chamadas dívida soberana, só se veio a resolver quando Mário Draghi disse que defenderia a moeda até a última instância, e nessa altura, por milagre, as taxas de juros muito elevadas dos países que estavam envolvidos nessa crise desapareceram. Começaram a baixar. Portanto, aquilo que se deveria ter feito desde o início. Portanto, Passos Coelho significa uma versão neoliberal agressiva da política portuguesa, que é a diminuição dos salários, a desregulamentação do mercado de trabalho, a privatização para grandes grupos económicos de grandes áreas da economia nacional e o enriquecimento dos mais ricos, que enriqueceram, de facto, durante esse período de Passos Coelho. Espanto-me sempre com estes mecanismos que permitem que pessoas que saíram da cena política com graus elevadíssimos de impopularidade, passados uns anos, conseguem voltar e as pessoas esquecem-se e passam a ser uma espécie de Dom Sebastião que vão salvar o país, ou vão salvar a direita, neste caso, ou vão salvar sei lá o que for. E são mecanismos que já aconteceu com Santana Lopes, que saiu completamente com credibilidade completamente em baixo, mesmo assim, passado uns tempos, conseguiu ser eleito Presidente da Câmara, numa Câmara onde nem sequer vivia, e de vez em quando volta e ameaça ser líder do PSD. E a mesma coisa agora com o Pedro Passos Coelho. Não, quer dizer, quem viveu os tempos da Troika, quer dizer, é evidente que pessoas do ponto de vista ideológico acreditam muito no neoliberalismo, etc. Provavelmente acham que aquilo foi tudo maravilhoso, mas alguém que provocou a maior manifestação depois do 25 de Abril de protesto e os maiores movimentos sociais de protesto que houve em Portugal alguma vez ocorridos após o período do 25 de Abril de 74, consegue regressar e ser apresentado como uma esperança nova para o país, é algo que me ultrapassa completamente e, portanto, as pessoas de facto não têm memória, ou então há aqui também, que é esse o problema, uma construção e um trabalho de requalificação desta figura política que está a trabalhar para que no futuro ele venha de facto a ter um protagonismo político qualquer, seja qual for a sua intenção, candidatar-se a Presidente da República, novamente a líder do PSD, futuro Primeiro-Ministro, o que for. Mas é espantoso como esses mecanismos conseguem apagar da memória de muitas pessoas aquilo que foi feito. Paula. Há agências de comunicação que trabalham muito bem, é o que eu tenho a dizer, mas estamos de acordo quanto à veia reformista de Pedro Passos Coelho e do PSD, temos entendimentos muito distintos sobre o que é que isso representa para o país e para a vida das pessoas, não é? Esta obsessão pelo crescimento económico enquanto um fim em si mesmo é uma das marcas do PSD, que ignora por completo o impacto humano das suas políticas, o efeito que tem sobre as condições de vida das pessoas, porque aqui o que importa sempre é apenas cortar a meta. Portanto, quem não aguentar a maratona e ficar pelo caminho, paciência. Este é um enquadramento. Paciência, e depois até poderão dizer, não podemos ser todos atletas, porque há sempre esta questão de que a culpa é das pessoas. Esta é a forma de Estado de Pedro Passos Coelho e do PSD, a de acreditar que quem não atinge a meta, quem não consegue encontrar trabalho, ou tendo trabalho não consegue fazer face ao custo de vida, é porque não se está a esforçar o suficiente. É isto que acontece. As reformas de Pedro Passos Coelho e do PSD assentam também na ideia de que tudo é negócio, portanto, privatizemos tudo o que houver para privatizar. Destruamos o Estado Social, vivamos numa bolha de privilégios, completamente alienados da realidade. Por isso é que, da mesma forma que Pedro Passos Coelho, no passado, disse que ser despedido era uma oportunidade para mudar de vida, portanto, ele disse isto. Montenegro agora vem dizer, não é, em resposta à reivindicação de uma pessoa que abordou agora em campanha, que a sua própria reforma não é um tema, mas é o resultado da sua carreira contributiva. Portanto, alguém que responda assim. Portanto, para percepções e fabulações, nomeadamente sobre criminalidade e imigração, o PSD tem respostas. Para situações concretas, é que não tem, porque, pelos vistos, a sua forma de estar não distingue governação de
encenação e especulação, no pior sentido da palavra, porque, por um lado, alguém que procura se beneficiar à custa do prejuízo de outros, e, por outro lado, quem avança explicações, ou quem procura avançar explicações para o Estado, para os diferentes Estados em que nos encontramos, sem ter quaisquer fundamentos ou sequer factos concretos. Isto é a forma de estar do PSD. Mas agora só acrescentar uma coisinha. Há aqui, por trás disto tudo, depois que é conseguir convencer as pessoas de que é melhor ter uma sociedade baseada em desigualdades enormes do que uma sociedade em que as desigualdades sejam cada vez mais pequenas. É isto que está na base, digamos, da apresentação de Pedro Passos Coelho como reformista. As reformas que ele apresenta para o crescimento económico transmitem sempre um pressuposto que é, sim, vão os mais ricos ficarão cada vez mais ricos e depois os pobres ganham umas migalhas. E isto vai aumentando paulatinamente cada vez mais o fosso, as desigualdades entre quem é mais pobre e quem é mais rico, e até aumenta o número dos deserdados completamente da fortuna, dos que ficam abandonados completamente à sua sorte. Portanto, esta ideia de que a desigualdade é um bem é algo que nem compreendo como é que estas pessoas conseguem defender. Bem, desculpem lá, era só um comentário lateral. Mas é toda uma política, não é? A chamada austeridade expansionista, o chamado tudo o que fizeres para, enfim, tirar as condições de vida, na prática é como aquilo que a Paula estava a dizer, isto é, o desemprego é uma oportunidade, a miséria tonifica, é toda essa ideia ou é culpa maravilhosa. tua, ou tonifica ou é culpa tua. É tramado. Essa ideia maravilhosa. Bom, um acontecimento internacional relevante e preocupante, porque envolve duas potências com armas nucleares, a Índia e o Paquistão, entraram em conflito estes dois países e Filipe Pateta Duarte resolveu fazer este comentário. Fator externo. O que nós temos é uma disputa dentro do sistema internacional entre três grandes atores, a China, a Rússia, a Rússia e os Estados Unidos, e que talvez se olhe para a Índia como sendo aquele baluarte regional que pode eventualmente fazer alguma frente às pretensões de expansão de soberania por parte da China, o que legitima talvez a Índia a fazer este tipo de ataques retaliatórios tão significativos e para além da geografia normal por onde costuma fazer os ataques, sempre que há um ataque terrorista supostamente motivado pelo governo do Paquistão na Índia. Há aqui outra dimensão que tu já... Ora bem, de facto a Índia e o Paquistão têm este problema no Caxemira já há muitos anos e frequentemente, ou com alguma frequência, acabam por entrar em conflito. Aqui há uns dias, agora há 1 ou 2 dias em relação ao dia em que estamos a gravar, assinaram um acordo de paz em relação a isto, ao cessar-fogo, e parece que as coisas pacificaram. Mas a Índia tem um papel, de facto, interessante naquela área, interessante porque é polémico e complicado. O regime é um regime que já se aproxima muito do autoritarismo, sobretudo em alguns aspectos étnicos, mas joga, digamos, no ponto de vista internacional, em todos os carrinhos. Está nos BRICS, com a China, a Rússia, o Brasil, a África do Sul, e ao mesmo tempo afirma-se como aliado dos Estados Unidos da América, que tendo relações económicas e comerciais muito profundas quer com os Estados Unidos, quer com a Inglaterra, é uma ex-colónia britânica, é um país que neste momento é o país mais populoso do mundo, está a transformar-se numa potência económica e tem também um diferendo constante com a China em algumas regiões. A China aqui tem aparecido também, digamos, como tentando, é aliada do Paquistão há muitos anos, sobretudo por causa de ter também uma questão fronteiriça com a Índia. É grande parte da iniciativa naquela área daquilo que eles chamam de Rota da Seda, de construções de infraestruturas. Grande parte desses investimentos estão no Paquistão, estradas, caminhos de ferro, etc. Portanto, há aqui uma relação tensa, de facto, nessa zona, mas acho que o Filipe Pateta Duarte errou numa perspectiva que a China, neste momento, foi o grande mediador para que depois houvesse acordo entre a Índia e o Paquistão, para, pelo menos para já, fazerem o cessar-fogo. Mas é uma zona ali perigosa e, sobretudo,
neste mundo em que os Estados Unidos e os BRICS, portanto não só a China, mas o conjunto dos BRICS estão em conflito, o papel da Índia e do Paquistão podem de facto ser relevantes e levar a situações muito perigosas. Paula. Olha, eu acrescentava aqui justamente, ou pegava aqui neste papel da China, porque há de facto sempre, quando estamos perante estes conflitos regionais, uma tentativa de ir buscar assim um grande player a nível internacional, explicando ou tentando enquadrar aqui tudo o que acontece em função destas movimentações, e aqui, obviamente, neste caso, não é acessório o conflito que nós estamos a assistir, esta guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, que depois acabam por alimentar este tipo de narrativas. E, obviamente, não desvalorizo essa disputa, mas a China, conforme estavas a dizer, sendo vizinha de ambos os países, portanto, da Índia e do Paquistão, embora aliada do Paquistão, a quem oferece apoio, portanto, económico, militar e mesmo a questão militar, mais recentemente tem assumido grande parte, cerca de 80% daquele que é o armamento do Paquistão, portanto, nos últimos anos, tendo duplicado o valor que existia, por exemplo, em 2000, portanto, neste momento já está nos 80%, antes estava um bocado abaixo dos 40%, embora isso tudo esteja sobre a mesa, o que é facto é que foi a China a apelar à contenção logo numa fase inicial, em que também se estava aqui a transmitir mais uma vez a ideia, porque parece que os países não têm autonomia, não pensam, enfim, não têm as suas próprias relações estabelecidas, por mais tensas que elas sejam, estavam já a dizer que aqui a grande diferença em relação ao histórico pré-existente seria o facto de, neste momento, o grande defensor da moral e dos bons costumes a nível mundial, né, os Estados Unidos, não estar para aí virado em termos de intervenção. Portanto, que a escalada ou que o grande problema também viria aí desse lugar. Portanto, acho que é interessante observar que isso não foi necessário. Portanto, é de facto essa demonstração de que, afinal, o amigo americano não tem assim tanto peso conforme estamos sempre no Ocidente ou no Norte global de lhe atribuir. Portanto, existem soluções, mais uma vez, existem soluções pacíficas para os conflitos. E depois aqui, só para terminar, acrescentava que nesta dimensão de crispação também foi relevante o J.D. Vance, não é, o vice dos Estados Unidos, ter vindo dizer, a propósito do acordo comercial que foi assinado em abril, entre os Estados Unidos e a Índia. Portanto, ele vai já aqui dizer que o futuro do século XXI será determinado por esta parceria entre os Estados Unidos e a Índia, o que, obviamente, aqui neste quadro regional também não augurava nada de bom, mas, felizmente, esta intervenção da China e este apelo a uma paz, até ver funcionou, e espero que seja uma fórmula de que nos lembremos que pode ser aplicada numa série de outras situações a nível mundial. Nuno. Bom, a situação na zona tem os problemas desde a independência da Índia, em que o Reino Unido apostou na independência da zona muçulmana de um outro país que era o Paquistão. Portanto, houve ali uma dissidência do movimento de libertação do continente indiano, de maiorias e minorias religiosas, que acabam por ter um papel no conflito, porque, na realidade, também o Estado indiano, através do governo atual, aposta muito no conflito religioso e na criação de um inimigo interno que seria uma espécie seriam os muçulmanos. Aliás, há um vídeo muito interessante nas redes sociais de um jovem a que lhe é perguntado se ele é favorável à destruição do Paquistão, e ele diz que não. E a jornalista diz-lhe, mas você não tem vergonha de viver na Índia e estar a defender o Paquistão? E ele diz, não, eu também defendo a Índia e defendo todos os territórios, não quero que destruam nenhum, que você é que deve ter vergonha do que está a dizer. E, de facto, ali há um conflito interno na Caxemira, por fronteiras, por maiorias e minorias religiosas,
que continua a existir. Do ponto de vista geopolítico, é relativamente mais complicado, porque durante muitos anos, por exemplo, o Paquistão foi apoiado pelos Estados Unidos e pela China, e a Rússia apoiava, na altura, a União Soviética, tinha uma relação muito forte com a Índia. Portanto, ali há do ponto de vista geopolítico, aquilo tem, enfim, inimigos dos meus inimigos são, e portanto tinha ali uma dança. A questão fundamental, creio, é conseguir, aliás, como aquele adolescente dizia, resolver as questões políticas de diferenças por meios pacíficos, porque estamos a falar de dois países muito populosos e estamos a falar de dois países com armas nucleares, em que a possibilidade de escalada pode significar não só uma guerra fratricida que vai matar muita gente, mas até uma potencial destruição do mundo. E há ainda um mistério para resolver, que é a origem deste conflito agora, não é? O atentado que provocou isto, quem é que montou e como é que e como é que isso tudo foi feito. Mas enfim, isso é para outro tipo de análise. Vamos então ao nosso papel selado. Ora, vamos aqui chamar a Alissa uma reprodução de um artigo de um jornalista chamado Chris Hedges, uma reprodução no site Bioterra, blogspot.com, que faz uma análise sobre a sociedade norte-americana neste momento. Vou só ler algumas frases, depois passamos a comentar. Esta, por exemplo, sobre os meios de comunicação social. Dão mais prioridade ao acesso aos poderosos do que à verdade, amplificaram as mentiras e a propaganda para nos empurrarem para uma guerra contra o Iraque, enalteceram Wall Street e garantiram-nos que era prudente confiar as nossas poupanças a um sistema financeiro gerido por especuladores e ladrões. As poupanças foram destruídas, alimentaram-nos com as mentiras do Russiagate, servem civilmente o lobby de Israel, distorcendo a cobertura do genocídio e dos protestos nas universidades para demonizar os palestinianos, os muçulmanos e os estudantes que protestam. Dançam ao som da música dos seus anunciantes e patrocinadores empresariais, tornam invisíveis setores inteiros da população cuja miséria, pobreza e queixas deveriam ser o principal foco do jornalismo. As universidades transformaram-se em empresas. Os administradores de topo, que muitas vezes têm um Master of Business, um MBA, com pouca ou nenhuma experiência no ensino superior, juntamente com os treinadores desportivos que têm potencial para ganhar dinheiro para a universidade, são altamente compensados com salários na ordem das centenas de milhares de dólares, com treinadores premiados e presidentes de faculdades a ganharem milhões. Outro bocadinho. Os verdadeiros impotentes são os intelectuais, os novos realistas que se ligam às sedes do poder, onde abdicam da sua liberdade de expressão sem ganharem qualquer importância como figuras públicas. Os dois partidos no poder venderam o golpe do neoliberalismo para desindustrializar o país, impor austeridade punitiva, erradicar as liberdades de organização e esvaziar os regulamentos para proteger o público da exploração. Deram poder às empresas para pilharem e consolidarem a sua riqueza e poder, dando origem ao capitalismo monopolista e a alguns dos maiores níveis de desigualdades de rendimentos e de riqueza da história americana. Este jornalista, como eu disse, chama-se Chris Hedges, é um prémio Pulitzer. Durante 2 décadas foi correspondente na América Central, no Médio Oriente, em África e nos Balcãs. Paula, foste tu que sugeriste este texto. Queres comentá-lo? Sim, olha, porque eu encontro neste artigo um retrato bem fiel de uma deriva democrática rumo à fascização que atinge de forma cada vez mais expressiva, portanto, não apenas os Estados Unidos, mas aqui aquilo que hoje em dia se convencionou chamar como o Norte global, embora o autor aqui esteja-se a debruçar em concreto sobre a realidade americana. Esta ideia de que o fascismo nasce de um liberalismo falido, que renunciou ao seu papel tradicional, não é? numa democracia, portanto, capitalista, sendo que eu assinalo aqui alguns aspectos, e tu já trouxeste, que é o da comunicação social, que é aquele que depois acaba por viver mais de perto, que conforme se lê aqui no texto, há esta prioridade, não é? No acesso que se dá aos poderosos, às suas narrativas, em detrimento dos factos e da verdade, não é? E o autor dá como exemplo que me parece que é bastante expressivo e que nós aqui nos relacionamos, nós aqui em Portugal nos relacionamos em particular e a nível europeu, com este lobby israelita, não é? Aquilo que fica de fora, aquilo que não se conta. Portanto, o jornalismo deixou de ser, aqui pegando aqui no jornalismo em concreto, um quarto poder, não é? Para se transformar num braço dos poderosos, tornando invisíveis setores inteiros
da população que estão mais vulneráveis e que é muito difícil, excluindo, portanto, nós quando precisamos hoje em dia de nos informar sobre determinadas realidades, nomeadamente despejos e outras, temos de ir à procura de alguns projetos de nicho. Portanto, os mídia mainstream já não estão a dar este tipo de informação. E depois esta questão das universidades, que eu também encontro um paralelo em relação àquilo que estamos a observar aqui em Portugal, não é? Esta transformação em empresas, porque temos cada vez mais bibliotecas, auditórios e outros espaços dentro de universidades públicas que têm aqui o selinho. Que preço é que isso tem sobre a academia, enquanto espaço de reflexão crítica? E depois termino aqui com uma área que eu também vejo central na construção de pensamento crítico, que é a cultura, não é? Atacada, por exemplo, agora nos Estados Unidos, agora mesmo há dias tivemos esta notícia dos livros proibidos, e que este ano, e depois acabamos por ter também aqui um reflexo naquelas que são as políticas, as escolhas da AD, com o afastamento de direções, portanto, que causam incómodos, ou que são vistas como menos alinhadas com aquela que é a política de direita, e que foram afastadas de museus, de centros culturais, enfim, de teatros. Tudo isto concorre para o esvaziamento da contestação das oposições, e com uma realidade que se tem alargado e que também, portanto, termino com esta ideia que está no artigo, que é cada vez mais estamos a utilizar, ou estamos a ver estes partidos de direita a utilizar o medo como a cola da coesão social. Nuno, os intelectuais venderam-se? É isto que está em cima da mesa? Isso não é propriamente uma notícia, não é? É segunda-feira. Não, eu acho que eu estava a ouvir o texto e, enfim, aquilo que o texto diz é verdade há algum tempo, há bastante tempo. Agora há condições ainda piores. Aquilo que está a suceder nos Estados Unidos vai para além da lógica das universidades de elite, do capitalismo, etc., já está numa lógica ditatorial, isto é, com o Trump a cortar o financiamento e as verbas às maiores universidades, com querer condicionar diretamente aquilo que elas estudam ou deixam de estudar, obrigando universidades a reescreverem o programa caso queiram o dinheiro do Estado para continuarem. Portanto, estamos numa situação, perseguindo investigadores, professores, etc., estamos numa situação muito pior do que essa, que já era em si mesmo, por mecanismos económicos e financeiros e por inserção no sistema capitalista, uma universidade que tinha dificuldades em se analisar a sociedade em que vivia e que tinha desvios do ponto de vista da liquidação das ciências sociais, em relação a outras, etc. Portanto, quer dizer, temos uma situação muito pior. Mas aquilo que está escrito no texto tem sido o pão nosso cada dia nos últimos anos. Eu estou a ser breve e conciso por uma razão técnica, porque como não me encontro com condições de internet muito boas, era para não cortar outra vez. Muito bem, e com esta concisão toda terminamos a nossa participação hoje nos comentadores. Voltamos para a semana. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.